37. Aleluia. É um salmo que traz revelação, né, para nós, né, para nós podermos ter uma segurança em Deus, né, e segurança em Deus através da palavra, tá? Porque a única coisa que prevalece sempre é a palavra. Tudo pode mudar, né, mas a palavra de Deus, ela permanece, né? Pode ver que há mais de 2000 anos atrás, tá, Jesus já profetizava que haveria fome, terremoto, guerra, né, nação contra nação, reino contra reino, né, estaria 3 divididos dentro de uma casa, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, e não está assim, né? Tudo que Jesus falou está se cumprindo, né? E falou também sobre os desamores, né, que ia crescer muito, tá? Jesus falou, ó, o pecado, que é a iniquidade, ia crescer tanto no mundo, tá, que o amor do povo ia esfriar, um pelo outro mesmo, né? Pode ver que o ser humano não se respeita, mas não tem aquela consideração por nada, estão destruindo um outro, não é verdade? Não está assim o mundo, né? Está de uma tal maneira que se alguém pisar no nosso pé dentro de uma condução, a gente tem que pedir desculpa para a pessoa, e com toda humildade ainda, né? A pessoa pisou no teu pé, Senhor, desculpa aí, amigo. Ele fala, mas eu que pisei no teu pé, mas eu estou pedindo desculpa aí, para nós ter paz, né? Então tem que ser assim, se você quiser viver, porque a turma, né, por nada está destruindo um outro aí, e tudo isso aí é por falta de orientação da palavra de Deus, né? Porque eu aprendi uma coisa com a Bíblia Sagrada, tá? Que existem muitas pessoas no mundo aí que se consideram valentes, mas eu aprendi uma coisa assim, que a Bíblia fala sobre isso aí, que um valente só é valente quando não chega mais valente do que ele. Daí eu entendi no sentido espiritual, o inimigo, ele só domina a pessoa enquanto Jesus não chega na vida da pessoa. Quando Jesus chega, ele é obrigado a deixar a pessoa e sair fora, né? Mas enquanto Jesus não entra na vida da pessoa, o inimigo judia das pessoas, tá? Escraviza ela em tudo que não presta, né? Manda ela fazer tudo aquilo que é desagrado a Deus, a pessoa vai e faz. Por quê? Ela está dominada por um mal. A pessoa em si é boa, mas o espírito que está atuando na vida da pessoa é que não presta, entendeu? Porque o inimigo, ele é assim, se ele encontrar uma brecha, um espaço, ele entra na vida das pessoas e estraga. Não tem pessoas que tá normal, conversando com a gente, alegre e tal, de repente a gente escuta a notícia, sabe aquela pessoa? Se suicidou, não é assim? Se jogou de uma ponte, se jogou na frente de um carro, fez isso, destruiu a família dele, destruiu a vida dele também, né? Isso aí não é normal, tá? Não é normal isso aí. E tem gente que ainda fala ainda que o mal não existe, tá? Eu sempre dou exemplo, como existe o bem, existe o mal, né? Como existe Deus, existe também o inimigo da nossa alma também, né? Então, se a pessoa, existe a mentira e a verdade. Quem não está na verdade está na onde? Está na mentira. O certo e errado. Quem não está fazendo certo está fazendo o quê, Meire? Quem não está fazendo certo está fazendo o quê? Errado, né? Então não existe três fases, não. É 2 palavras só. Ou certo ou errado, ou verdade ou mentira, não é assim? Tá? Ou Deus ou inimigo. Tá? Se a pessoa está procurando serviço ou semelhante, dar uma atenção para alguém, fazer uma coisa que é boa, pode ter certeza que é Deus que está usando aquela pessoa. Mesmo que ela não seja evangélica, mas é Deus que está usando ela para fazer aquele benefício ali, né? Mas se a pessoa está com intenção mal de só prejudicar o seu semelhante, pode ter certeza que o mal também está ali. O inimigo está ali, trabalhando ali, entendeu? Não é difícil de nós entender as coisas de Deus, tá? Se nós, porque eu sempre falo, a mente do ser humano, a nossa mente, é um campo de batalha. Ninguém pode falar, na minha mente só passa só o que é certinho, só o que é bonzinho, só o que é coisa do céu, é mentira. Tá? Jesus chama as pessoas que falam isso aí de hipócrita. É a hipocrisia das pessoas. A pessoa falar que na mente dele só passa coisa boa, né? A nossa mente é uma mente que passa coisas boas e coisas ruins, tá? Agora, o que nós devemos fazer? Tá? Jesus, ele usando o apóstolo Paulo, ele deu uma orientação para nós, o que nós devemos fazer, tá? As cartas ali, Tiago 4,7, diz assim, sujeitai, pois, a Deus, e resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Se na tua mente está vindo coisa mal, tá? Até mesmo o inimigo, ele trabalha num ponto que às vezes ele coloca na mente da pessoa que ela é mais inferior do que a outra. Eu não valo nada mesmo, ninguém olha para mim, acho que nem Deus me vê, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é nada disso. Para Deus ninguém é melhor do que ninguém, são todos iguais. Mas o inimigo põe na mente de alguém
que aquela pessoa, né? Eu sei porque eu faço trabalho de evangelismo lá na cidade, na Praça da Sé, e às vezes Deus me dá no meu coração o desejo de sentar com alguém ali, morador de rua, conversar com eles, saber por que eles chegaram naquele ponto. Muitos deles faziam com sabedoria, esclarecer para ele que aquilo ali não é dele, que ele é uma pessoa que nasceu para ser feliz, nasceu para ter um lar, para ter uma família, para viver bem, para se levantar, se erguer, e ele pode amanhã depois ser um exemplo no meio da família dele, todo mundo falar, olha, Deus existe mesmo, que Deus é o maior interessado em levantar você daí e te restaurar. Muitos choram e falam, então eu vou procurar voltar para minha casa, procurar minha família, né? Depois que a gente dá um conselho para eles ali, né? Então pode ver, mas na mente dele estava que ele tinha de morrer daquele jeito. Tá? Ele tinha de morrer lá, jogado na sarjeta, debaixo do viaduto, desprezado aí pela sociedade, por parente vizinho, porque nós sabemos que as autoridades, tá, que existem hoje, tá, os poderes que existem aí, político, irmão, não quer saber de ninguém não. Ele quer saber do bem-estar dele e da família dele, né? Ele não quer saber quem está sofrendo, quem está padecendo, quem está rejeitado, ele não quer saber nada disso não, entende? Então pode ver, eu sempre costumo dizer, tá? Quem sempre socorre o pobre é outro pobre, no sentido assim, né, que tem menos condições, né, que procura atender a necessidade das pessoas, porque quem tem muito mesmo, muitas condições, eles não estão olhando para ninguém não, irmão, está olhando para a turma do nível dele lá, entende? Aqueles eles até bajula, dá coisas que eles nem precisam, né? Então, mas é assim, mas Jesus falou sobre isso aí. Mas uma coisa interessante, que Jesus diz que quando nós somos rejeitados por todo mundo, aí Ele nos acolhe. Quando todo mundo fala assim, ó, você não tem mais jeito, daí Jesus sempre acolhe, enviando alguém para dar uma palavra de fé, de esperança e de amor para as pessoas. Esses três é importante, fé, esperança e amor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Mas o maior desses três aí se chama amor. Tá? Só pode ser amor religioso, mas se ele não tiver amor, nada disso adianta, não é verdade? Tá? Então hoje nós vamos ler um pouco o Salmo 137, tá? E vamos aprender alguma coisa dentro desse salmo aqui. O que eu estou falando para os irmãos, que a Bíblia diz, Tiago 4,7 fala, sujeitai pois a Deus. O que é sujeitar a Deus? Tá? Vem aquela voz falando coisa boa para você, que você vai vencer, você vai conseguir, você vai alcançar, no sentido, em todo sentido da sua vida. Você tenta uma posse de sair, porque isso aí é de Deus. Mas aquela voz negativa, para você não dar certo não adianta você tentar nada, você não vai chegar em canto nenhum, se você ouvir essa voz, tá? Daí você vai perder. Eu sempre dou um exemplo aqui, a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas a Bíblia diz também que o inimigo da nossa alma, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele não é leão, mas ele faz um barulho de um leão. Se a pessoa assombrar com ele, a pessoa paralisa ali. Tá? Eu sei que eu trabalhei um tempo aqui nesse ponto de socorro de Pirituba, você sabe, mano, lembra, né? Trabalhei de segurança ali, né? 5 anos ali, trabalhei ali. E chegavam muitas pessoas ali, até evangélico, com problema psiquiatra, tá? Porque muita coisa na cabeça, muita coisa, talvez, a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo conforme a nossa força. Não adianta a pessoa querer avançar demais, fazer aquilo que fora do limite dela, que nós como seres humanos, nós somos limitados. Tá? Eu sei que tem pessoas que ignoram, porque uma pessoa evangélica em depressão, ou pessoa passar no psiquiatra, teve algum problema assim, crise de nervo, alguma coisa, isso aí é da natureza, da matéria da pessoa mesmo. Não é nada que tudo, a turma fala que é diabo, né? Tudo é demônio, tudo é diabo, não, nem tudo é diabo. Tem coisa que a pessoa mesmo, tá? Que acaba gerindo aquilo ali, devido a alguma consequência, alguma situação que ela passou. E ela, se Deus deixou já um psiquiatra, um psicólogo, tá? A pessoa tem de procurar esses pessoal que estudaram nessa área aí, que eles sabem resolver esse problema, não é assim? Tá? Daí vem para a igreja, daí a pessoa sem sabedoria põe a mão na cabeça e fica, sai demônio, sai Satanás, sai diabo, sai não sei o quê. Né? Um dia desse, uma pessoa faleceu porque uma pessoa sem sabedoria, um pastor sem sabedoria, a mulher estava infartando, né? E ele achou que era demônio, que era diabo. Não era não, era infarto. Eu infartei também, fui para o hospital. Se minha esposa só ficava só orando lá, não, é o diabo, sai diabo do meu esposo, não sei o quê. Não é nada de diabo. É coisa normal de vida, tanta preocupação, tanto problema que a gente passa, alguma coisa, né? De repente, contraiu aquilo ali. Talvez também uma alimentação que a gente abusou demais também, da veia entope, né? Daí a pessoa passa por esse processo de infarto. Mas infartou, então, né? Igual quando eu infartei, encontrei com uma pessoa, daí a pessoa pegou no braço, deu um tranco,
E eu tinha acabado de fazer aquele cateterismo que eu fiz, né? Eu fiz cateterismo, pus 2 stents aqui no coração, e para ajudar na circulação. Daí estava dolorido, ainda que eu tinha acabado de sair do hospital. Eu falei, não, irmão, não faz isso não, porque eu estou com esse braço dolorido, né? Ele falou, por quê? Eu falei, irmão, Deus permitiu eu passar por um infarto, né? Fiquei na UTI 5 dias, mas graças a Deus estou aqui vivo, firme e forte para fazer a obra de Deus, né? Ele falou, pastor infartou? Sei não, hein? Alguma coisa tem, pastor infartou? Como que pastor não é ser humano? Daí Deus mandou liberar essa palavra para ele. Ô, irmão, sabe por que eu infartei? Porque ele saiu todo desconfiado, falando assim, mas pastor infartar? Eu falei, irmão, sabe por que eu infartei? Só um minutinho, irmão, não vai embora não. Daí ele parou, ficou eu, falou, por que você infartou? Eu falei, porque eu sou ser humano, eu tenho uma matéria ainda, eu estou sujeito ainda. A Bíblia diz que do mesmo jeito que morre o ímpio, morre o justo também. Tá? Do mesmo jeito. Tá? Se uma pessoa que não serve a Deus infarta, outro pode infartar, foi contraído por um derrame, um AVC, pode também, um evangélico também, né? Quantas pessoas, eu conheci um porteiro aí da Assembleia de Deus da Rua 4 aqui, tá? Do Jardim Imagem, tá? Um homem fiel, pensa num porteiro, ele era igual o Rafael, esse Rafael que congrega comigo aqui, esse que estava aqui agora, o Rafael está ali. Ele chegava primeiro na igreja, era o último que saía, todo culto, igual esse irmão, está 11 anos comigo, tá? Pode todo mundo deixar, mas ele está firme aí comigo aí, né? Ele é o primeiro que chega, limpa a igreja, ajeita alguma coisa, arruma, né? E daí é o último que sai, e não reclama, e mora longe, viu? Ele mora lá pro lado do... Mudou o nome do mercado lá, o Beto já? É outro nome agora? Não, é Beto. É Beto ainda. Lá no Jardim Brasília, lá embaixo lá. Ele vai de a pé e volta de a pé todo dia. Não gosta de andar de carro também, não, nem de ônibus, nem de nada. Já acostumou a fazer isso aí, 11 anos. 11 anos. E não reclama de nada. Faz isso aí por amor mesmo. E nós não faz pressão nele. Não, irmão, você tem que fazer porque você é obrigatório. Ele faz porque ele ama fazer isso aí. Né? Está dentro dele fazer isso aí. Entende? Não tem uma pessoa que me conhece mais do que ele e minha esposa. Minha esposa que convive comigo, ele porque no dia a dia está comigo aqui, né? Então veja bem, tá? Ele passou por um processinho aí, mas graças a Deus, Deus deu a vitória, né? Deu uns problemas na perna dele, mas Deus entrou com providência, né, Rafael? Tá? E tá aí, ele tem um testemunho maravilhoso para dar, né? Então, mas é assim, mas nós somos o quê? Somos seres humanos, irmão, estão sujeitos a passar por esse processo, tá? Agora tem causa que é espiritual. Essa semana eu preguei aqui no... Foi domingo, né? Que eu preguei? Foi domingo. Eu preguei sobre uma mulher que ela, há 18 anos, ela andava curvada, não podia endireitar, né? Porque ela era deficiente. Só que não era uma doença natural, porque existe enfermidade que é natural. Existe umas que é espiritual. Quando é natural, tá? Tem a medicina que resolve. Quando é espiritual, nós oramos, se é um mal, talvez alguém fez um trabalho de macumbaria ou inveja, alguma coisa, uma seta, e vê aquele mal sobre a pessoa, nós oramos e aquele mal vai embora. Quando é da natureza natural, a pessoa tem que procurar um médico, né? E ele vai dar a medicação para a pessoa dentro daquele problema que a pessoa tem, para a pessoa poder se tratar e se recuperar, não é verdade? Só que a Bíblia falou de uma mulher que ela era uma pessoa também religiosa, ela ia para a sinagoga, fazia as obrigações dela lá, só que há 18 anos ela andava curvada e não podia endireitar porque a coluna dela estava envergada assim, ó. Ela estava olhando para baixo. Só que todo mundo ia lá na sinagoga, orava, fazia parte deles, mas ninguém sabia que era um mal que tinha na vida daquela mulher. Mas diz que quando Jesus chegou ali, que ele olhou para aquela mulher, ele viu que não era uma enfermidade da origem natural, tá? Porque quando é natural, nós sabemos que até Jesus, ele tinha um discípulo dele, um apóstolo dele, que era médico, que era o doutor Lucas, tá? Ele andava com um médico junto com ele também, tá? Para tratar de problema natural. Quando era espiritual, Jesus saía, entendeu? Né? Então a maioria das enfermidades da época ali era da origem espiritual, tá? E essa mulher, ela estava com uma deficiência, mas era espiritual, tá? Quando Jesus olhou, Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e não tem ser humano nenhum onisciente. Onisciente é só Jesus mesmo, só Deus, né? Sabedor de todas as coisas, essa palavra onisciente. Jesus, quando olhou para ela e sabia que ela já tinha muitos anos que estava sofrendo com aquilo, Jesus falou para ela: mulher, está livre da tua enfermidade. E deu a mão para ela
levantou ela e ela se endireitou. Aquela coluna dela voltou a ficar normal. Entendeu? E daí, naquela época lá, era um dia de sábado. E a turma conservava essa tradição de sábado da religião, né? Que tinha de guardar o sábado e tal, né? E daí o príncipe ali daquela sinagoga ali, que era o chefão ali, pegou e virou para o povo, tinha muita gente ali. Olha, 6 dias mista e vim para ser curada, mas não esse que é dia de sábado. Daí, para jogar o povo contra Jesus, que Jesus curou ela no sábado. E pelo religioso lá, não poderia fazer essa obra dia de sábado. Daí Jesus viu que o que ele estava falando era coisa que eles também não viviam, eles não praticavam a guarda do sábado. Sabe por quê? Porque dia de sábado eles desprendiam o jumento deles, tá? Os bois deles, e levavam para dar água, para beber água, tal, fazia também sacrifício. E na tradição deles não podia fazer nada. O que aconteceu? Jesus chamou eles de hipócrita, forçoso hipócrita. Hipócrita é a pessoa que fala uma coisa que ele não vive, entendeu? Eles estavam repreendendo Jesus, que Jesus curou uma mulher, e sendo que eles, tá, não faziam coisas também que transgrediam a lei, tá? Que era costume da lei. Daí o que acontece? Falou, olha, vocês não desprendem os bois de vocês, o jumento, não levam para beber água? Não convinha também eu soltar essa filha de Abraão, que ela era da fé também, que há 18 anos, Satanás mantinha ela o quê? Presa. Então ela estava como se fosse numa cadeia, mas era cadeia espiritual, que estava alojado no corpo dela. Então não era uma doença natural, né? Era uma obra espiritual. Então Jesus disse que ela estava presa pelo inimigo há 18 anos. Há 18 anos. Vivendo em estado de vergonha, olhando para o chão. Creio que ela era discriminada diante das pessoas também, né? Por causa daquela deficiência dela. Mas ela continuou ali até o dia que Jesus chegou para ela tomar posse do milagre. Tá? E todo mundo, quando viu Jesus, né, repreender aquele príncipe daquela sinagoga ali, que como se fosse uma igreja a sinagoga, né? E todo mundo ficou maravilhado, mas quem estava do lado daquele príncipe da sinagoga ali, que estava concordando com ele, que Jesus não podia curar naquele dia porque era sábado, ficaram todos envergonhados. Tá? Aqueles concordaram com aquele príncipe da sinagoga, que estava achando que Jesus não deveria curar aquela mulher, por causa que aquele dia era sábado. Eles ficaram todos envergonhados. Tá? Então veja bem, então existe aquela enfermidade dela, era da origem espiritual. Tá? E existe enfermidade que é da origem natural, que é da matéria mesmo da pessoa, tá? Quando é espírito, por isso que Jesus falou, tá? O que é espírito, o que é carne, tá? Então veja bem, então nessa vida aqui nós temos de se cuidar, nós temos de procurar recursos para nós podermos se tratar, para nós viver melhor, porque nós somos templo do Espírito Santo, templo de Deus, amém? Eu vou ler aqui Salmo de número 37. Glória a Deus. Nós temos aí os dois obreiros aí que sempre me ajudam aqui. Eu leio um texto, eles leem outro aí. Cooperador. E vocês, a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra dessa profecia. O mais importante do Evangelho é nós ouvir, né? E guardar aquilo que nós estamos ouvindo, para nós ser bem-aventurado. Já ensinei o que significa essa palavra. Significa feliz serás, né? Feliz será aquele que ouve e guarda a palavra dessa profecia. Diz assim: a prosperidade dos pecadores acabam e somente os justos serão felizes. Está falando que a prosperidade material nessa terra aqui, tudo acaba. Está dando para entender? Tá? E quem vai ser feliz é quem poder dar a vida eterna, a salvação. Porque a duração nossa aqui é pouco tempo. Eu sempre dou exemplo que hoje dificilmente nós encontrar com uma pessoa com 120 anos, né, Mary? É difícil, né? É difícil, 120 anos é difícil encontrar alguém com essa idade. Eu tenho meu tio que está com 91, vai fazer 92 anos agora, que mora em Minas Gerais, né? O irmão da minha mãe. Minha mãe, dia 1º de abril, vai fazer 89. Ela ficou muito feliz. A irmã Théo, viu, mano? Ela ficou feliz com vocês, quando eu falei que vocês estavam vindo aqui, né?
Ela falou, oi, que maravilha, fala que eu mandei um abraço, um beijo, mas fala para ela, quando tiver um tempinho, vem aqui tomar um cafezinho aqui, eu não estou podendo fazer, mas Regina faz. Né? Ele falou, fala para ela vir aqui. Né? Ela lembrou, irmã, viu, que você, irmão Luiz, socorreu muita gente ali. Né? Ela lembrou que a mãe tinha tipo uma vendinha lá, né, irmã? Lembra? Lá no, né? Você tinha uma vendinha, não tinha, irmã? Ali ela falou que, meu Deus, ela falou, até chorou. Meu Deus, que alegria, quanto que eles serviram nós, né? Eles tinham vendinha ali, vendia coisinha para me pagar depois, né? Tudo, né? Ela lembrou de muita coisa, né? Eu falei, mãe. Ela falou, não, eu estou feliz. Fala para ela que eu estou feliz mesmo. Estou muito feliz mesmo em saber, né, que eles estão bem, que a família está bem, né? E eu tenho orado por todos eles, porque a gente, mesmo assim, chamada, mas a gente tem de orar, né? Mas graças a Deus. Então, vou ler um versículo aqui, os irmãos vão estar me ajudando aí, que diz assim, não te indigne por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que obram iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra, verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indigne por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desgarrados, mas aquele que espera no Senhor herdará a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá, olhará para seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos de coração herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e pensarão com arco para derribarem o pobre e necessitado, e para matarem os retos do caminho. Porém, a tua espada lhe entrará no coração, e o teu arco se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço do ímpio se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. E o Senhor conhece os dias do reto, e a tua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça e disparão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo o padece e dá. Porque aquele que ele abençoa, ele darão a terra. E aquele que foram por ele amaldiçoados serão desgarrados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleitará-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustentará com a tua mão. Vamos nesse último versículo, todo nós juntos aqui, amém? Para a glória de Deus. 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Glória a Deus. Nós vimos aqui, né, que o Senhor, usando o salmista Davi, ele diz: não se indigne por causa dos malfeitores,
né? E nem tenha inveja daquele que obra iniquidade. Irmãos, muita gente, tá? Conquista muita coisa nessa vida aqui, tá? Mas não é de uma forma justa, não é verdade? Tá? Não é de uma forma justa, mas tem muitos que conquistam, mas de uma forma justa. Aquele que conquista de uma forma justa, não é de hoje para amanhã, não é verdade? Vem pelejando, não é verdade? E quando ele chega a conquistar alguma coisa, tá? Ele passa, tem inveja, ser invejado pelas pessoas, tá? E tem pessoas também que estão lutando e não conquistou ainda, mas vai conquistar. Mas começa a ver outras pessoas que não servem a Deus conquistar, começa já a querendo ficar com inveja. Tá? Ele é evangélico, mas começa a achar, porque aquele não serve a Deus, está conseguindo isso, aquilo outro. Mas ele não sabe que aquele que está conseguindo aquelas coisas não é de uma forma justa. Né? E você está demorando para conquistar alguma coisa, mas você vai conquistar, mas de uma forma justa. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela traz prosperidade, ela enriquece e não acrescenta dores. Pode ver que tudo que a pessoa consegue muito fácil, muito rápido, também vai fácil, vai rápido. E traz situações difíceis para a pessoa, não é assim? Tá? Quando você conquista as coisas de uma forma honestamente, tá? Você até valoriza mais. Você começa a valorizar mais, porque você sabe que aquilo não foi fácil para você conquistar, não é assim a vida? Né? Mas quando você consegue a coisa muito fácil, muito rápido, você não valoriza, porque a coisa você está jogando fora, perdendo tudo, que a pessoa fala, puxa, mas já tive tanta coisa, agora não tem nada, né? Porque você não valorizou, que aquilo ali, você não lutou, não foi com sacrifício que você conseguiu. Então aqui o salmista está dando uma lição para nós, que muita gente vai acabar se destruindo, porque tudo que eles estão lutando, conquistando, não é de uma forma justa, tá? E nós não podemos ter inveja das pessoas. Recebe água para mim. Diz assim, não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que obram iniquidade. Aquele que faz maldade, iniquidade é pecado, que vive aí, que às vezes a pessoa fala, puxa vida, o cara bebe, o cara faz isso, faz aquilo, faz tanta coisa errada aí, né? E pode ver a vida dele e tal, acho que ele está tendo uma vida boa, não está tendo uma vida boa não. Aparentemente, né? Parece que ele está tendo uma vida boa, mas não está tendo uma vida boa, tá? Então para nós não ter inveja das pessoas não, que está conquistando alguma coisa, não, porque pelo menos a gente deita na cama, consegue dormir em paz, não é verdade? E quem consegue as coisas de uma forma injusta, ele não consegue dormir, sabia? Ele fica perturbado, ele fica preocupado, ele fica cismado com alguma coisa vai acontecer, não é assim? Né? Mas quem conquista as coisas de uma forma justa, ele dorme em paz, porque ele sabe que não vai vir, né, sobre ele consequência daquela situação, daquilo que ele está conquistando, porque ele sabe que tudo é honestamente, tudo ali, ele tem como provar que ele comprou alguma coisa, se tiver alguma coisa ali que precisa ter nota, ele tem nota, não é verdade? Se a coisa ele faz tudo certinho ali, para as coisas dar certo. Eu sempre falo assim, ó, né, meus filhos, tá, se algum der alguma pisada fora, porque eles querem, que eu falo, ó, as coisas erradas nunca dá certo, e as coisas certas nunca dá errado. Eu falo, o que é certo dá certo, o que é errado dá errado. Então vamos lutar para fazer o que é certo. Sei que é difícil, né? A pessoa que quer fazer as coisas certas, as pessoas menos acreditadas, tá? Eu fico vendo aqui essa igreja aqui, porque nós cortamos o negócio aqui de muita coisa que a gente vê que é de falsos profetas mesmo. Nós não aceitamos na nossa igreja. Tá? Não adianta a pessoa chegar aqui, um monte de gente começar a pular, sapatear, correr para lá, para cá, fazer aquela bagunça toda ali, e a gente sabe que Deus não está no meio daquilo. Tá? Biblicamente, tem como provar que Deus não está no meio disso aí. Né? Então, a gente cortamos algumas coisas assim, né? E a gente perca, porque tem gente que se sente bem na igreja, que, por exemplo, que grita mais alto, que faz mais barulho, tal, não é verdade? Só que isso aí não significa que Deus está com a pessoa, porque a pessoa está fazendo aquela coisa toda, tá? Nem todo movimento que está surgindo por aí é de Deus, pelo contrário, estão escandalizando, porque muita gente pensa que todos os pastores é igual, né? Tem gente que ele usa o evangelho de uma outra forma, né? Então a gente não pegamos esse caminho, tá? E por essa razão a gente sofre também, é mais difícil para a gente as coisas, tá? Às vezes eu falo para minha esposa, se nós estivéssemos enganando o povo lá na igreja, estava lotado, hein?
nós estivéssemos fazendo a turma fazer breganha com Deus. Vai lá, leva isso, dá isso para Deus, que Deus vai ter aquilo. Tal. Deus dá, irmão, independente de alguma coisa. Deus não precisa de nada de nós, precisa? De nada. Deus não precisa do nosso dinheiro, tá? Deus não precisa não, tá? A obra dele, a igreja sim, mas é melhor você ser transparente e verdadeiro que você ficar enganando o povo. Deus mandou você fazer uma campanha de Salmo 23, você trazer R$23. De Salmo 150, você trazer R$150. Tá? Tem uns falsos profetas aí que falam, Deus mandou cada um trazer uma oferta dentro da sua idade. Se você tem 70 anos, traz uma oferta de R$70. Se você tem 30, traz R$30. Isso aí não é de Deus, irmão. Isso é mentira, é espírito do engano. Tá? Isso é espírito do engano. Só que tem na Bíblia, Jesus orientou a gente, entendeu? Então, tem culto aqui, então nós falamos já sobre isso aí, né? Porque nós temos de abrir os olhos do povo, irmão, né? Daí, só que na onde você usa engano, usa mentira, cresce mais, que a turma corre atrás disso aí, tá? Quem não quer, por exemplo, ter um carro novo, você vai falar, faz uma proposta aqui, de uma oferta de R$1.000 aqui, que Deus está mostrando que daqui a um ano você vai estar com um carro zero, vai comprar uma casa, vai não sei o quê. Ixi, a turma doida, né? Tem gente que faz até coisa errada para conseguir esses R$1.000 para levar na igreja, achando que isso vai acontecer, não vai acontecer nada, tá? Isso é espírito do engano, entendeu? Então, nós não usamos esses métodos não, entendeu? Nós somos bem verdadeiros aqui, mas graças a Deus não passamos vergonha, tá? Porque Deus, Ele tem suprido as nossas necessidades. Talvez pessoas que nem tem nada a ver com a nossa igreja, mas Deus usa eles porque eles confiam na gente, né? Eles acompanham a gente, daí vê seriedade da gente. Pastor, eu sei que a sua igreja compensa eu mandar uma oferta lá para abençoar, assim, porque a gente vê sinceridade do Senhor. O Senhor fala que tem, né, o aluguel, a água e a luz para pagar, isso aí tem que pagar, né? Se não pagar também é despejado, porque não é meu, né? Se fosse meu, tudo bem, né? Então, só isso aí, porque se eu não tivesse esse compromisso, eu nem ia estar falando nem dinheiro, né? Mas a gente fala dessa parte aí, que as pessoas que puderem contribuir para a gente manter essa porta aberta aí, né? Nesse sentido aí. Mas eu não quero, eu sempre falo, irmão, para mim conquistar minhas coisas material, eu trabalho. Hoje mesmo está de folga, a empresa chamou nós para fazer um cursinho lá na Penha, da Penha tinha que pegar outra condição ainda para ir para lá, que é longe o escritório da minha empresa, né? Eu fui. Podia, não, é minha folga, vou descansar, não sei o quê. Fui, porque tinha que fazer esse cursinho aí, né? Daí um treinamento lá, daí eu fui fazer esse treinamento, né? Agora veja bem, a pessoa fala, mas se eu com essa idade de trabalho, não sei o quê, eu falei, não, se eu me aposentar e Deus me der força ainda, eu vou trabalhar ainda, porque um salário desse tamanhozinho assim, a família é grande, né? Tem meus netos para mim ainda criar, né? Tem, então, e eu crio com amor, tem, então isso aí tem despesa. Então eu trabalho. E outra coisa, eu provo na Bíblia, Jesus trabalhou. Jesus era o quê? Carpinteiro. Paulo trabalhou, fazia tenda. Os discípulos eram pescadores, ninguém era vagabundo não. Deus não chama vagabundo para sua obra não. Com esse negócio do cara ficar, né, tem 3 dias por semana na igreja, abre a igreja só à noite só. Estou fazendo a obra de Deus, irmão. O obreiro tem que ganhar seu salário aqui. Vai trabalhar. Eu trabalho, irmão. Eu ganho meu salário, mas eu trabalho. Eu pego com alegria meu salário e rende. Porque eu não bebo, não fumo, não prostituo, não gasto com besteira, não gasto com nada errado, entendeu? Então eu pago meus compromissos. Nem que está sofrendo, paga meus compromissos. E para mim me alimentar, tá bom demais. Graças a Deus. E estou contente com isso aí. E não abrir igreja para ficar rico, não. Abrir igreja para empregar o evangelho, tá? Anunciar o evangelho da salvação para as pessoas. Porque, biblicamente, não pode cobrar. Quem canta, quem prega, quem está na frente do trabalho que Deus chamou para o ministério, tá? Tanto é que essa chamada de Deus, tá? É uma obrigação nossa. Lê para mim, Rafael. Hoje nós não vamos errar, não, hein? 1 Coríntios 9,16. É isso mesmo? Se não for 9,16, 16,9. Hoje você vai acertar aí, né? Veja bem, Paulo diz que tem gente que se gloriar porque prega o evangelho. Não, a gente prega o evangelho. Achou aí, Rafael? Porque se anunciar o evangelho... Não, fala o livro que é 1 Coríntios... 1 Coríntios, capítulo 9... Capítulo 9, verso 16. Vai lá. Pode ler. Porque se anunciar o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Veja bem, se eu anuncio o evangelho, não tem por que eu ficar me vangloriando. Irmão,
porque o irmão tem que me ajudar, porque eu faço a obra, eu anuncio. Anuncia, irmão, é uma obrigação de quem serve a Deus, anunciar. Se eu recebi boa notícia que mudou minha vida, me transformou, eu tenho que transmitir para as pessoas também. Agora vamos ver se pode cobrar. Lê para mim Mateus 10:8. Vamos ver o que Jesus falou. Isso aí que eu estou falando, irmão. Paulo, essas palavras dele foi de Paulo, essa daqui vai ser de Jesus, que ele vai ler ali. Paulo falou, se ele anuncia o Evangelho, não tinha do que ele se vangloriar, achar que ele é o melhor, é alguma coisa, que ninguém é melhor do que ninguém, nós somos todos iguais. Daí ele complementando essa palavra, ele falou, foi-me imposto essa obrigação de anunciar o Evangelho. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o Senhor, há mais de 2000 anos atrás, tá, em Marcos capítulo 16, verso 15, ele falou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Tá? Então, se ele mandou nós ir por todo mundo pregar o Evangelho, agora vamos ver o que Jesus falou que nós podemos fazer no nome dele, porque é capaz, Deus faz ainda. Tá? O irmão vai ler lá Marcos 10, versículo 8. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. É para cobrar? Não. De graça você recebeu esse dom, tá? E de graça você tem que distribuir, tá? Então o irmão disse que é para nós sair fazendo toda essa obra aí. E quem faz essa obra tem esse dom de Deus, né? Ele foi de graça recebeste, de graça dai. Mas a turma quer cobrar, entende? É pecado cobrar para pregar o Evangelho, para fazer qualquer obra, né, de Deus, porque a nossa recompensa vem de Deus. Mas o que tem acontecido nos últimos dias aqui? Já nós vamos finalizar aqui essa palavra aqui, tá? Os últimos dias aí, lê para mim 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 13, tá? Pode ver que há muitos anos atrás não tinha negócio de apóstolos, a não ser aqueles que andaram com Jesus, né? Tá? O máximo que era, né, irmã? Era pastor, não era? Era cooperador, diácono, presbítero, pastor, missionário. Agora enviaram o negócio de, né? Inventaram o negócio de apóstolo. Um monte de apóstolos por aí, mas são os falsos, não é verdadeiro não. Tá? Quem vai ler aí? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 14. Já encontraram, né? Porque tais falsos apóstolos. Aí, ó. Porque tal falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Só que é só tirar as coisas das pessoas. Transfigurado, tipo parecendo um apóstolo de Cristo. Usa terno, gravata, para falar bonito, né? Tá? Não é maravilha. Não é maravilha isso não. Porque o próprio Satanás. Porque o próprio diabo, que é o Satanás, Se transfigura em anjo de luz. ele pode se transformar num anjo de luz para enganar as pessoas. Entendeu? Tá? Agora vamos ver. E os discípulos desses falsos apóstolos? Continua lendo aí. Não é muito, pois. Não é muito, pois. Ministros se transfigurem. Que os seus discípulos lá, os seus bispos lá, se transfiguram em ministro de justiça, como se fosse de Cristo, da verdade. O fim do qual serão conforme a tua obra. Mas o final deles são conforme a obra deles. Por isso que, olha, para vocês, quem está começando agora, tá? Não existe negócio de rosa ungida, água ungida, lenço ungido, feijão ungido, óleo ungido, essas coisas, é tudo mentira, tá? Jesus nunca, tá? Esse evangelho aí é um evangelho falsificado, maldiçoado, que inventaram, tá? A Mantel, que acompanha o evangelho mais tempo aí, existe isso aí nas igrejas, mano? De óleo ungido, água ungida, não sei o que, nada disso, né? Unção do óleo, do azeite, é somente para as pessoas doentes, né, mano? Enfermo, tá? Mas hoje a turma pega lá, ó, leva esse óleo para tua casa que tal, tem um lenço ungido, tem água ungida, tem não sei o que ungido, um monte de coisa aí, vassoura ungida, caneta ungida, isso é mentira. Chave ungida, tá? Arca, faz uma arquinha, vai lá na Conde Sargento, compra um monte de arquinha. Essa arca aqui, leva para tua casa para representar a presença de Deus lá na tua casa. Isso aí se chama heresias, tá?
Isso aí é uns amuletos que eles usam, mas para fazer um meio comercial, porque isso aí eles não vão te dar de graça também. Tá? Você não vai comprar, eu vou te dar de graça, você só vai dar uma oferta aqui. Uma oferta de R$100 só. Só uma ofertinha de R$100, você vai levar uma marquinha que ele pagou R$2 lá na Conde Sarjeta. Tá? Entendeu? Então, irmãos, isso aí são amuletos que eles usam para poder enganar o povo. E o povo, todo mundo, né? Daí pega, vai, compra um monte de chavinha, leva uma chavinha para tua casa lá, que você vai ter uma casa, ou um carro vai vir na tua mão, leva essa chavinha aqui, né? Então, quer dizer, e as pessoas que não têm entendimento, que não participam de um culto como esse aqui, tá? Acaba caindo na lábia desses falsos profetas. Mas esses aí são pessoas que estão trazendo um evangelho que é maldiçoado. Paulo alertou nós. Sabe onde ele alertou? Lê para mim, um dos irmãos aí, Gálatas capítulo 1, verso 8. Vê o que Paulo falou. Se nós mesmos, por exemplo, eu que já conheço a verdade, sei que isso aí não tem nada a ver com o evangelho, tá? Ou descer um anjo do céu, hein? Vindo alto aí, um anjo aí, e vim trazer um evangelho igual esse que está aparecendo aí, dessas heresias aí, não é para nós receber. É evangelho maldiçoado, não é para receber nem dentro de casa, tá? É anátema. A palavra anátema é maldiçoado. Aleluia. Lê para mim Gálatas 1:8. Isso. Mas ainda que nós mesmos, Isso. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos vos Aleluia. vinha anunciar outro evangelho, vos tenho anunciando, seja anátema. Anátema. Isso. Maldito. Essa palavra anátema significa maldiçoado. Tá? Ainda que nós mesmos, tá? Que já recebi o evangelho do início, que não é evangelho de heresia, não é evangelho de breganha, não é evangelho de rolo. Porque, e outra coisa, dentro da igreja, que é chamada casa de oração, não é verdade? Tá? Não é lugar de comércio. Aqui dentro não pode vender nada. Nem bíblia, nem harpa, nem nada. Nem bolo, nem doce, nem nada. Tá? Às vezes aqui, nós faz um negócio aqui, mas é diferente. Tá? Às vezes eu reúno com os irmãos aqui e minha esposa faz um bolo, nós compramos um refrigerante, nós dá para as pessoas comer de graça. Tá? Tem área aí fora aí, daí os irmãos comem de graça, não é assim, irmãos? O que acontece? Tá? É de graça. Tá? Se eu tiver de dar alguma coisa, eu dou de graça, mas não vendo nada. Às vezes, né, Deus toca o nosso coração aí para fazer alguma coisa, as irmãs reúnem aí para alguma coisa, mas para nós dar de graça. E outra coisa, vender roupa velha na igreja também. Irmão, então fazer um bazar lá para ajudar a igreja. Pega roupa embolorada, fedendo, mofo, né, mano? Rasgada ainda, né? Roupa que não serve mais para a pessoa usar, que a pessoa tem vergonha de usar. Daí vai levar para a igreja para fazer bazar para vender. Tá certo isso aí? Tá errado. Se você tem uma roupa que não serve mais para você, está em boas condições, o que você tem que fazer? Doar. Tá? Nós faz bazar aqui, mas bazar beneficente. Tá? Que esse bazar é ali na área da igreja ali, sem cobrar nada. Para cada um ver a peça que serve para você ali, leva, não paga nem um centavo. Tem gente que fala, não, mano, cobra R$2, R$3 aí, 50 centavos, não, isso aí não. Aquilo serve para mim. E se eu tenho uma roupa aqui, está em boas condições para mim, mas não serve mais para mim, ou eu não quero mais aquela roupa, eu tenho de fazer o quê? Doar, né, mano? Tem que doar, não querer vender. Tá? Agora tem lugar e não, mas tem que fazer bazar, daí fica pedindo por aí roupa velha. Você tem roupa velha para doar, não sei o quê, daí tu pega um monte de roupa rasgada, bolorada, não sei o quê, e vai, monta aquela banquinha aí, e põe a plaquinha lá, R$5 a peça, R$2, R$3. Isso aí, Jesus fica triste com isso aí. Ele não aceita isso aí. Uma vez, Jesus chegou no templo, né? E ali, o que a turma está fazendo? Vendendo, negociando, ganhando, fazendo igual eles fazem esses rolos que eles fazem por aí, né? Nesse lugar que eles falam que é igreja, mas não tem nada a ver com igreja. Porque casa de Deus não tem isso aí não, entendeu? Esse comércio aí não é casa de Deus. Ah, mas está escrito igreja não sei o que. Pois o nome igreja porque tem, né? Mas não tem nada a ver com igreja, tá? Eles usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus para fazer esse tipo de rolo aí. Daí Jesus chegou ali no templo ali, a turma está vendendo, negociando, ganhando ali. O que Jesus fez? Aqueles cambistas estavam fazendo isso aí. Jesus virou a mesa deles ali, Jesus ficou irado. Por isso que ele deu essa liberdade para nós, sabia, Meire? Irai-vos, mas não pecai.
Então, mas Jesus, como ele é Senhor, ele pôde fazer isso aí. Diz que ele chegou lá, entrou no templo lá, virou a mesa dos cambistas, meteu o chicote neles, expulsou eles de lá. E sabe o que Jesus falou para eles? A minha casa é chamada o quê? Casa de oração. E vós tem feito convins de ladrões. É a mesma coisa as pessoas que andam breganhando, tá? Fazem esse rolo na igreja aí. Eles estão roubando, furtando as pessoas, enganando as pessoas com o nome de Deus, com o Evangelho, tá? Que é mais assim fácil salvar uma pessoa que realmente está no crime aí, se arrepender, né, Mary? E se achegar a Jesus, do que uma pessoa que está dentro da igreja e usando a Bíblia para tirar proveito das pessoas, tá? Então, isso aí é os falsos profetas, é outro evangelho estragado que está no mundo todo aí, que infelizmente, tá? Um imitando o outro, porque fala, né, já tem pastor chegando em mim, mamãe, você não usar esse método aí, sua igreja não vai crescer não sei o que. Eu falei, eu quero que aqui se estiver comigo é porque gosta do evangelho certo, gosta da verdade, gosta de andar certo, porque quem gosta de engano, quem gosta de bagunça, quem quer fazer rolo com Jesus, vai procurar a tua igreja lá. É verdade, irmão, né? Porque aqui nós só pregamos a palavra de Deus verdadeira, cremos nos dons espiritual, mas aqui, como ninguém brinca com as coisas de Deus, quando Deus usa alguém aqui, nós sabemos que é Deus mesmo. Porque não é toda hora a turma brincando de entregar profecia, revelação, toda hora falando que Deus está falando, Deus não está falando nada, né? O Senhor está mandando te dizer, sendo que Deus não está mandando dizer nada, entendeu? Então não temos esse hábito aqui, entendeu? Mas quando Deus levanta alguém, dá uma visão, uma revelação em profecia aqui, né? A gente já tem visto aqui Deus fazer isso aí, nós sabemos que é Deus mesmo, porque a gente não brinca com as coisas sagradas do Senhor, né? Vou resumir aqui esse salmo aqui para nós podermos entender. O verso de número 4 diz assim, ó, deleita-te também no Senhor, tá? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração, tá? Nós temos que se achegar mais, tá? E se confiar, depositar mais a nossa confiança no Senhor, entendeu? No Senhor, tá? Pode acontecer o que for, mas tem que falar assim, eu sei que Jesus é fiel. Todo homem pode ser falho, mas Deus é fiel. Apóstolo Paulo, para não deixar ninguém balanceado, devido a tanta coisa que iria surgir, ele já sabia também, porque ele era um homem de Deus, tá? Ele... Rafael, lê para mim aí, a carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Aleluia. Tá? Apóstolo Paulo, quer dizer, porque as pessoas pensam que a gente não tem conhecimento, nós temos. A carta, esse livro de Hebreus, tá? Não está assim, declarado quem foi que escreveu ele, mas dá a entender, tá? Pelas palavras, que seja Paulo. Tá? Mas o escritor, vou falar sobre o escritor, porque tem gente me acompanhando aqui nesse estudo aqui, e pode achar que eu estou falando alguma besteira, e eu não falo, tudo que eu falo eu tenho segurança na palavra, entendeu? Tá? O escritor, porque a carta aos Hebreus, tá? Não tem assim um relato quem foi o escritor das cartas aos Hebreus, tá? É a mesma coisa as cartas de Atos dos Apóstolos, nós sabemos quem escreveu foi Lucas, tá? Sabemos que o escritor é Lucas, porque nós estudamos para saber sobre isso aí, né? Uma carta aos Hebreus, não vão afirmar que seja de Paulo, mas o escritor aos Hebreus, falando-se melhor, mesmo que as palavras dá a entender, pelo que a gente vem acompanhando ali, os ensinamentos de Paulo, dá a entender que seja de Paulo, mas o escritor, o que ele diz no capítulo 12, verso 1 e 2? Portanto, nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Para um pouquinho, nós estamos rodeados de pessoas que estão nos observando, né? Pessoas que, só um minutinho, pessoas que não servem a Deus. Tem pessoas espíritas, tem pessoas católicas, tem pessoas que nem creem em Deus, mas estão nos acompanhando, nos observando. Está nos observando. Sabe? Vamos ver se esse daí também é mais um falso profeta. Tem gente assim, tá? Eu estava na Zona Sul evangelizando lá, o rapaz chegou em mim assim, do nada, tá? Ele, do nada, me deu um murro no peito assim, ó. Só que no lugar de eu cair, quem caiu? Foi ele. Ele deu um murro aqui, eu nem senti, parecia um isopor aqui na minha frente. E no lugar de eu cair, ele que caiu. Eu parado assim, daí ele levantou e veio para cima de mim. Eu abracei ele e falei assim, rapaz, Jesus te ama, eu também te amo. Ele começou a chorar. Eu falei, você não vai revidar não?
Eu falei, não, rapaz, você bateu no meu peito, você caiu. E ele forte, eu magrinho, né? Daí, tipo, sabe o que é? Eu quero saber se o senhor é mais um falso profeta que está aqui no bairro aqui. Que o falso profeta aqui só quer tirar dinheiro das pessoas. Eu falei, rapaz, o tempo vai mostrar para você quem eu sou, tá? Você é convidado para estar vindo aqui nos cultos aqui, né? Para participar com a gente aí, né? E daí ele pediu para me orar por ele, me abraçou, chorando, saiu chorando. Só que eu não fiz nada para ele, mas só que Deus contemplou aquilo ali, entendeu? Que eu não merecia passar por aquilo que ele fez ali no meio da rua, né? Tinha acabado de sair da igreja. Daí ele foi embora. E daí, no outro dia, chegou um pessoal da igreja. Pastor, rapaz, você é homem de Deus, hein? Eu falei, por quê? Não, diz que, sabe o rapaz que te deu um murro no peito aí? Pegaram ele, rapaz, só não mataram ele. De dó, porque a mãe dele é de uma igreja aí, né? Da congregação, e ora muito por ele. Os caras iam matar ele. Mas por que ia matar ele? Nada, não sei, acho que alguém passou lá e falou que viu o senhor, ele dar um murro no peito do senhor. Então os caras pegou ele lá, arrastaram lá para baixo lá e só faltaram matar ele. Eu falei, rapaz, então eu vou orar por ele para Jesus, né? E Deus é tão bom, que depois ele chegou lá na igreja lá, né? Chegou lá, ele pediu perdão para mim, eu pedi, rapaz, eu estou com dó de você, vou orar por você, para Deus dar força aí para você, né? E graças a Deus não aconteceu mais nada com ele ali, né? E ele saiu falando para todo mundo lá, não mexe que ele passou não, que aquele ali é homem de Deus. Daí eu até falei, rapaz, você é tão forte, você me deu um burro no peito, você caiu, pô, e eu não fiz nada para você. Ele falou, pensei que você ia revidar. Eu falei, não, rapaz, né? E virou, acabou sendo meu amigo, e falava para todo mundo lá, que eu era homem de Deus, né? Então, o Rafael leu ali, que nós, Paulo, olha, cuidado, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, tá? E o que mais, Rafael? Deixando todo o embaraço. Não, grande nuvem de testemunha e... Deixando todo o embaraço. Deixando todo o embaraço. E o pecado que está... E o pecado que tão de perto nos... rodeia. Corramos com... paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, nessa caminhada nossa aqui, nós estamos rodeados de testemunha, a pessoa que está nos observando, né? Você faz a coisa certa, faz errado, tal, e a pessoa está te observando, não é assim, irmão? Nós somos observados por muita gente. E o pecado também está tão perto, nos rodeando aí. Tem gente que luta para tirar nós da função que Deus colocou nós, né? De fazer as coisas certas, de andar certo, de querer ouvir a palavra, seguir a Jesus, entendeu? Então tem gente que luta. Pensa que as pessoas, tem gente que não se sente bem vir falar que você está vindo para a igreja. Nada, é besteira. Na nossa casa nós não tem tempo de nós aprender o que nós aprendemos aqui, não é verdade? Né? Então veja bem, só que o apóstolo Paulo falou que é para nós não olhar para essas pessoas aí, para nós olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe quem gera fé dentro de nós? É Jesus, através do poder da palavra. Nós vamos finalizar com essa palavra que o irmão vai estar lendo ali. Lê para mim o verso de número aqui 25 desse salmo que nós lemos, tá? Porque eu tenho um propósito de encerrar agora esse horário aqui, tá? Por isso que eu já estou adiantando aí. Romanos 10, 17. Você vai ler para mim? Mas deixa eu fazer um resumo aqui. O versículo de número 25 aqui desse salmo, o salmista falou assim, ó: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo. Ele quis dizer assim, um justo não fica desamparado, por quê? Deus usa alguém para amparar ele. Está dando para entender, né, mano? Não é assim mesmo, né? Se você é uma pessoa que procura fazer as coisas certas, andar certo, tá? Na sua dificuldade, Deus vai pôr alguém do seu lado para te amparar. Por isso que ele falou, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, a sua família, precisar também de engano pão, tá? E ele falou que ele foi moço já e já estava de idade, mas ele falou, como, pastor, podemos ser justos? Andar em justiça e ser justificado por Deus. Como podemos ser justificados por Deus? Através da nossa fé, tá? Onde está escrito isso aí, pastor? Tá? Romanos capítulo 5, verso 1, fala assim, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Quando você pensa assim, tá? Qualquer um de nós, na nossa casa, nosso irmãozinho ali, um exemplo, né? O irmão fala assim, eu sei o que Deus
Deus sempre está olhando para mim, Deus sempre está do meu lado. Sabe o que significa isso aí? É fé. E quando você começa a falar isso aí, você está sendo justificado. Entendeu? Pela sua fé, você está sendo justificado perante Deus, porque você está acreditando que existe um Deus que está olhando para você, que Ele nunca vai te desamparar. Isso aí você está sendo justificado através da sua fé. As suas palavras, tá, servem para você ser justificado. E essa fé que você tem foi gerada através do poder do quê? Da palavra. Lê para mim aí, Romanos 10, 17, para nós estar finalizando aqui. Aos Romanos, capítulo 10, verso número 17. Aqui eu não faço uma listinha, não trago nada aqui não, irmão. É o Espírito Santo que vai dando e a gente vai compartilhando com os irmãos, tá? Que tem gente que, né? Ah, mas você podia trazer uma lista aqui de coisas para você falar. Não, irmão. Aqui todo culto de quarta-feira é assim, tá? Cada culto Deus dá um tema diferente e a gente vai trabalhando conforme o Espírito Santo vai nos orientando. Mas tudo dentro da palavra, nada sai fora da palavra. Tá? Tanto é quem está nos acompanhando aí, se quiser nos comentários, fazer alguma coisa, alguma pergunta, tiver alguma dúvida, tá? Pode fazer que nós respondemos dentro da palavra. Pode. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Uma pessoa passa a acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, né? Que Ele morreu por nós no Calvário, que Ele se fez maldito em nosso lugar, tá? Através, nós vamos anunciar Ele através da palavra. E essa palavra que nós anunciamos, tá? Ela faz o quê? Ela gera dentro da pessoa, a pessoa que ouve gera o quê? Fé. Que faz de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que faz a pessoa, né, se transformar. A Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 8, verso 11, tá? É o que vai acontecer muito breve para nós finalizar, tá? Diz que Deus vai enviar uma fome sobre a face da terra. Não fome de comer pão, nem sede de beber água, mas de ouvir a palavra de Deus. As pessoas vão correr de um lado para o outro buscando a palavra e não vão encontrar mais, tá? Porque Jesus, Ele vai tirar, né, um povo dele daqui da terra, um povo que foi zeloso, ouviu a palavra dele, creu e procurou se esforçar. Porque, irmão, na verdade, eu sempre dou um exemplo aqui, ó. Ninguém está 100% na presença de Deus. Porque quando tiver 100%, Deus não deixa nessa terra nele. Sabia? Quando a pessoa está 100%, Deus, ó, toma ela, tá? Então, se você achar que Deus olhou do céu para baixo, não viu um justo nem um sequer. Amém? Então, 100%, quando nós tiver, Deus leva nós. Sabe para quê? Para nós se contaminar nesse mundo aí, né? Tá? Não se contaminar com nada dessa vida aí. Amém? Mas vale a pena nós permanecer na presença de Deus. Gente, é até aqui, tá? Nós vamos finalizar, porque esse culto de quarta-feira nós encerramos ele um pouquinho mais cedo, né? Esse horário que nós encerramos, tá bom? Então se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer. Eu gostaria